Está começando mais um Direito Desportivo em Debate, um programa produzido pelo Unifiel, Centro Universitário Fiel, em parceria com o Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo. Hoje o nosso programa recebe o Gustavo Lopes Pires de Souza, que você lançou agora, né, Gustavo? O Estatuto do Torcedor, com a evolução dos direitos do consumidor de esporte. Opa, desculpe. Excelente. Porque o Estatuto do Torcedor, o que ele é? Ele é um estatuto do consumidor para um consumidor específico, que é o torcedor. Bom, em primeiro lugar, Gustavo, muito obrigado você vir lá de Belo Horizonte participar aqui do nosso programa. Uma alegria ter você conosco para você falar desse assunto aqui, Estatuto do Torcedor. O prazer é todo meu e poder vir lá de Belo Horizonte, como diz o Milton Neves, a terra do galo mais lindo do mundo, né? Para poder participar desse programa aqui e debater um pouquinho dos direitos do torcedor com os telespectadores. Pô, rapaz, falando em galo mais lindo do mundo, o que está acontecendo lá com o teu galo, rapaz? Está com um timão, está com o melhor técnico do Brasil, como é que é isso? Pois é, não se explica, nós temos o melhor técnico do Brasil, o artilheiro do último campeonato, o craque do último campeonato e o time não anda. Inexplicável. Eu acho que Será que foi porque tiraram o Mineirão do... Eu acho que o Mineirão é um fator importante, porque a torcida do Atlético sempre foi meio time, é a camisa 13, é o 13º jogador, aliás, a camisa 12, o 12º jogador, porque 13 é galo no jogo do bicho, né? É o 12º jogador. E acho também que uma outra questão que a gente tem lá em Belo Horizonte, e que talvez tenha prejudicado esse time do Atlético, é o time em formação, né? Um time em formação. Agora, sabe o que eles comentam lá, Domingos, é que desde que pintaram o manto da Sandra, o senhor conhece essa história? Não. Teve um presidente do Atlético, e a padroeira do Atlético era uma senhora Aparecida, cujo manto é azul. Ele tomou posse, a primeira determinação dele foi pintar o manto da Nossa Senhora Aparecida de preto, porque não podia ter nada azul dentro do Atlético. Por causa do Cruzeiro. Desde que pintaram o manto da Nossa Senhora de preto, nós caímos para a segunda divisão, voltamos. Mas não teve ninguém lá para trocar o manto? Já pintaram de volta azul, mas eu acho que a maldição ficou. Nossa. Tem essa brincadeira em Belo Horizonte. Bom, então vamos falar do torcedor, esse torcedor que sofre com o seu time, no caso você que é atleticano. Como é que está, na sua visão, você que estuda profundamente isso, a aplicação do Estatuto do Torcedor e principalmente as suas mudanças? Eu penso que o Estatuto do Torcedor ele foi uma tentativa louvável de regulamentar para o torcedor um direito tão sofrido. Porque tentaram aplicar o Código de Defesa do Consumidor, o geral, para o consumidor do esporte, mas a gente encontrou um entrave. O entrave nos próprios dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e na Lei Pelé. Porque, segundo a Lei Pelé, só pode se considerar torcedor aquele que adquire o ingresso. Sendo que, na verdade, torcedor não é só quem compra ingresso e vai ao estádio. Ser torcedor é algo mais amplo, ainda mais num país como o nosso, que é amante do esporte. E aí o Código de Defesa, o Estatuto do Torcedor, ele veio corrigir essa impropriedade, vamos dizer assim, para aumentar, para ampliar o alcance dos direitos do torcedor para todo cidadão que apoie, goste, aprecie ou acompanhe prática esportiva. Até porque quando você pergunta para uma pessoa para que time você torce, você não diz para que time você torce, você vai, depois a seguinte pergunta, né? Você vai aos estádios? Você frequenta estádios? Exatamente, eu brinco, eu falo que você necessariamente não pergunta para uma pessoa qual religião ela tem. Mas você pergunta sempre que time ela torce. Quando você quer começar uma conversa com uma pessoa que você não tem muita intimidade, a primeira pergunta é essa. Você é de São Paulo? Principalmente se for segunda-feira de manhã, né? Principalmente se for segunda-feira de manhã. Olha, você é de São Paulo, você torce para quem? Palmeiras, São Paulo, Corinthians ou Santos? Ou em Minas, é Galo ou Cruzeiro? Então, é interessante que é uma pergunta recorrente. Isso é verdade. Outro dia eu cheguei lá na tua cidade, naquele pequeno trajeto entre Confins e o lugar para ter o nome certo, hein? Aquele aeroporto de vocês, como é longe, né? E papo vem, para começar a conversa, falei, e aí? Você é Galo ou Cruzeiro? Aí o rapaz me falou que ele era... O pior que eu nem lembro. Devia ser atleticano, a maioria lá é atleticano. Não, é atleticano, porque ele até contou que o Atlético não ganha nada desde 71, que ganhou o Campeonato Mineiro. Nós temos duas Comebol. Nós somos bicampeões da Copa Comebol. Comebol que o Leão apanhou até. Campeão dos campeões brasileiros de 78. Nós temos vários títulos importantes 78, de relevância. Eu não lembrava disso. Eu lembro de 77 que perderam, foram vice-campeões invictos. Com 10 pontos de vantagem sobre São Paulo. Sobre São Paulo. Isso foi triste. Tem uma imagem de um torcedor ali na geral chorando. Eu faço ideia. Eu ainda não era nascido, acho que ainda bem. Falar. Bom,
E agora com essas mudanças? Vou te contar uma experiência recente. Pacaembu, um jogo do Corinthians e Vitória. O Corinthians faz o segundo gol, o torcedor pula o alambrado e abraça o jogador. Incontinente, 2 policiais detiveram o rapaz. Eu me lembrei que eu recebi há algumas semanas um promotor de justiça aqui no nosso programa, que é professor aqui da Fiel, Sim. e ele disse, essa figura típica está equivocada, porque o torcedor que invade o campo para abraçar o jogador, porque ele teve um acesso aí de alegria incontida, não pode ser tipificado como crime. Só que o Estatuto não faz essa distinção. Estaria equivocado antes da alteração. Antes Hoje da alteração, hoje não. Com a alteração, a simples invasão já é um tipo penal. Aliás, não dá para você saber o que o policial, o que a pessoa... Qual que é a intenção, né? Vamos esperar o torcedor agir para ver se ele vai apunhalar alguém pelas costas, se vai agredir ou se vai abraçar. Eu estava no estádio e ainda comentei que alguém estava do meu lado. Esse se deu mal. Qual é a pena, você lembra? Salvo o melhor juiz, ela pode chegar a 3 anos de reclusão. Eu falei, esse arrumou para... Arrumou confusão. Confusão para a vida dele. Saiu no domingo à tarde, para ver um jogo de futebol. É interessante que na redação anterior, a punição seria ficar até 3 meses impedido de participar de um evento esportivo. Agora, com a nova redação, houve uma real criminalização. Na verdade, essas alterações recentes que nós tivemos, primeiro eu tenho uma crítica a ela, não por se alterar, não sobre o mérito delas, mas uma preocupação que a gente tem aqui no Brasil é da cultura, e isso até já foi comentado em outros programas aqui, é da lei que pega e da lei que não pega. O Estatuto Torcedor hoje é uma lei que pegou em alguns pontos, mas ainda não pegou na sua efetividade. E o que vem a preocupação? Quando eu estava escrevendo o livro, quando eu estava lançando esse livro, as pessoas me perguntaram, ué, Gustavo, existe uma lei para proteger o torcedor? Pessoas do meio jurídico. Eu falei, se existe. Ora, mas eu não conhecia. E para a gente poder conferir aplicabilidade e legitimidade para uma lei, é muito importante que o povo, que é o titular do direito, e que ele cria a lei, que ele se veja, se reconheça na lei. Então, se eu tenho um povo, um público, um alvo da lei, que não se conhece, não se vê na lei como um espelho, ou pior ainda, não conhece a lei, eu não tenho como trazer legitimidade para essa legislação. Então, a ideia principal, até foi o que me norteou fazer o livro, até por uma experiência particular, porque eu sou torcedor, vou aos estádios, agora um pouco triste, né? Não como ia antes, mas sempre fui ao estádio de futebol com bastante frequência, tentar trazer de maneira mais didática, claro que também atendendo o público jurídico, mas também o público leigo, trazer para eles um pouquinho o que é o direito torcedor. Opa, existe essa lei, vamos cumpri-la. Então nós alteramos a lei antes dessa lei que já existe ser cumprida em sua plenitude. Isso me preocupa. As emendas, as alterações tiveram pontos positivos, sim, mas eu estou alterando alguma coisa que eu ainda não consegui aplicar. Então eu achava muito importante a gente conseguir aplicar a lei que existe para só então se preocupar com uma alteração. E por que esse público do futebol é um público tão, eu vou usar o termo aqui, tão carneirinho, que aceita tudo? Eu dou um exemplo e eu queria ouvir tua opinião. Vamos imaginar, o sujeito vai num sábado ao shopping, compra uma caneta. A caneta tem lá um certo defeito, ele volta bravo, vai ao PROCON, propõe ação, faz o diabo. Ele é agredido por um segurança do shopping. Ele vai à delegacia.